seja convosco, amém? Aleluia! Nós estamos nessa poderosa campanha, né? São 4 domingos, ali conhecendo um pouco mais de Jabes. Na verdade está inscrito em 2 versículos na Bíblia, mas ali nós vemos como Deus o abençoou. Então eu quero que você pegue a palavra de Deus, você está com sua Bíblia, com seu tablet, com seu iPhone, abre em 1 Crônicas 4, leremos o 9 e o 10. A história todinha de Jabes está nesses 2 versículos. E mesmo assim nós vemos como Deus o abençoou. Hoje é o 3º passo, amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim, 1 Crônicas 4, leremos o 9 e o 10. Jabes foi o homem mais respeitado de toda a sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoe-me. Fala, abençoe-me. E aumenta as minhas terras. Repita comigo. Aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo. Repita comigo. Que a tua mão esteja comigo. Guardando-me de males. E livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, na primeira semana, olha o que Jabes pediu para Deus. Ele estava ali, confinado, né? A sofrer, porque a mãe dele deu o nome para ele de Jabes. Já pensou? Porque ela sentiu muita dor de parto. Mas ele orou a Deus. Você sabe o que o pastor falou? Achei interessante, ele falou aqui. Falou, se você ler o livro de Crônicas, aqui está a descendência. Então fala aqui um pouco das pessoas, né, das famílias, da genealogia. E aí dentro desse capítulo tem um parênteses que fala de Jabes. Por que esse parênteses? Deus deu revelação para o pastor. Eu queria lembrar aqui, pastor, porque às vezes, por mais que esteja passando uma história que você fala, não, está, o meu fim é esse, Deus coloca um parênteses para mudar a sua história. E aqui no livro de Crônicas, se você ler a genealogia, dá até vontade de pular essas páginas, né, irmãos? Aí eu conversei com a minha cunhada, ela disse que não pode pular a Bíblia, né? Então você faz leitura dinâmica. E aqui no meio dessa genealogia nós vemos Jabes. E na primeira semana, o pastor falou aqui, profetizou sobre a questão da bênção. Ele orou para Deus e pediu a bênção, que foi falado na primeira semana. Na segunda semana foi falado aqui sobre aumentar as terras. Hoje nós estaremos falando sobre que a tua mão esteja comigo. Irmãos, quem quer ter a mão de Deus com você? Queridos, quando nós temos a mão de Deus sobre nós, Ele nos ajuda em tudo. E eu quero falar alguns pontos, quando nós temos a mão de Deus, a diferença que isso faz na nossa vida. Em primeiro lugar, quando nós temos a mão de Deus conosco, Ele nos dá a direção certa para alcançar os nossos objetivos. Se você ler em Gênesis 12 e 1, diz assim, quando Deus falou a Abraão, era Abraão ainda, não era Abraão, fala assim, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu, lhe mostrarei. Queridos, quando a mão de Deus está conosco, Ele nos mostra o caminho a seguir, o caminho que nós devemos ir, queridos. Mesmo que aos teus olhos você fala, mas o caminho que eu estou indo é um fluxo contrário, irmãos. Esqueça o fluxo, apenas siga aquilo que Deus está falando. Se Abraão ficasse ali na zona de conforto e não fosse para o lugar que Deus estava mostrando, ele não se tornaria uma grande nação. Não é que Deus ali prometeu e cumpriu através da saída de Abraão, que ele teria filhos, e a sua descendência seria que maior que as areias do mar. Não é isso? As estrelas do céu. Outra coisa, irmãos, a mão de Deus, ela mostra a direção que nós devemos ir, mas também ela mostra e muda o caminho dos inimigos que querem nos afetar. Porque se você ler Ezequiel 39:2, diz assim, depois você lê esse capítulo inteiro, irmãos, parece uma, como chama? Carnificina, né? Uma carnificina. Depois leia, marca Ezequiel 39. No 2 diz assim, eu farei virar para outra direção e o guiarei do norte distante até que chegue às montanhas de Israel. Aqui Deus estava falando para
Ezequiel profetizar ali para Gog, e estava declarando ali, e Gog foi para outra direção. Está falando que Deus mudou a direção, porque aquele povo estava zombando ali de Deus. E se você ler durante todo o capítulo, irmãos, ali Deus mudou a direção daqueles homens. Sabe para quê? Para que eles morressem, porque eles estavam se levantando contra o povo de Deus. Eu falei carnificina, porque se você ler mais para frente, ali fala que aquelas pessoas seriam mortas, era para chamar as aves e os animais, está escrito. E as aves e os animais teriam os banquetes daqueles homens, daqueles soldados que estavam se levantando contra o povo de Deus. Então a mão de Deus, querido, Ele não só mostra o caminho que nós temos que ir para nós recebermos a bênção, mas quando a mão de Deus está estendida ao nosso favor, Ele age também mudando a direção dos nossos inimigos para que não nos alcance. Sabe, queridos, às vezes você clama por justiça de Deus. Vou fazer um parênteses aqui, e você quer agir com suas próprias mãos, não faça, apenas põe na mão de Deus, porque Deus, quando se levanta, queridos, Ele faz realmente a justiça, porque Ele é verdadeiro, fiel e justo. Nós não somos justos o suficiente, mas aqui nós vemos Deus mudando a história, ali, mudando a direção, é o que está escrito, para o norte, daquele exército. Gog ali e todos aqueles homens foram mortos e comidos e bebidos os sangues pelos animais. Sabe, é tão forte esse capítulo, porque fala que os animais estariam até satisfeitos demais de tanta carne, de tanta gordura e de tanto sangue que teria ali daquelas pessoas exterminadas. Forte essa palavra, né? Mas isso, querida, é para mostrar que ninguém se levanta contra Deus. Aqueles homens foram exterminados daquele jeito, porque eles se levantaram contra Deus. No capítulo de Ezequiel 39 diz assim: e eles verão que eu sou Deus. Irmãos, a presença de Deus, a mão de Deus sobre as nossas vidas faz toda a diferença. Você que tem lutado, que você tem se esforçado, você pode ter entrado aqui cansado, começou o ano e você diz: eu já estou cansado. Eu te digo uma coisa, sabe por que você está cansado? Sabe por que você está fadigado? Sabe por que você está com suor nos rostos? Porque vocês não estão indo na direção que Deus está querendo, vocês estão querendo ir na própria direção, queridos. Não quer dizer que quando Deus está conosco a gente não tem que trabalhar, não é isso. É que você está remando contra a maré. Quando Deus está conosco, nos mostra a direção, um esforço sim, mas é um esforço de fazer a tua parte, mas Deus prepara todas as coisas. Você quer ver a direção que você deve seguir? Peça as mãos poderosas de Deus sobre a sua vida. Irmãos, Deus, a presença de Deus é tão importante. Meu Deus, eu tenho tanto temor para falar, meu Deus, ele ficou até redundante, mas é isso mesmo, eu tenho até temor para falar. Até temor, porque esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós louvamos, queridos, Ele merece toda a honra e glória. Ele é justo, Ele é fiel, Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar, mas Ele quer encontrar em você um coração puro, para que Ele possa fazer moradia. Voltando aqui à palavra, senão o Espírito Santo me leva para outro caminho. O segundo ponto. Então, o primeiro ponto, quando Deus coloca as suas mãos ao nosso favor, Ele nos mostra a direção a ir e também a que não ir. É verdade, quantas vezes aqui, se eu perguntar, já teve a experiência que Deus falou: filha, não vá para aquele lugar. Ou, e depois você ficou sabendo que aconteceu algo ali, algo trágico, teve algo mal ali naquele meio. Quantas vezes Deus já falou também para você sair de um lugar? E quando você sai, você vem depois, fica sabendo que aconteceu algo. Isso é a mão de Deus te orientando. O segundo ponto é, aí que tá, eu falei do ponto que quando a gente às vezes fica sabendo, a mão de Deus é o segundo ponto. Nos livra até de males que ainda não conhecemos. É verdade. Até de males que ainda não conhecemos. Às vezes a gente insiste tanto para ir para um lugar, entrar numa empresa. Você está insistindo para entrar num lugar? Às vezes não é o momento. Deus sabe ali. Deus sabe se aquilo é bom ou não. A palavra de Deus, no livro de Gênesis 13, 8 e 9, diz assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos
meus irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. No versículo 13, no 11 e 12 diz assim: Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acompanhado até chegar a Sodoma. Irmãos, o que aqui a palavra de Deus está dizendo? Abraão e Ló já estavam tão abençoados com tantos gados que não já tinha terra ali para que todos os gados fossem bem alimentados, pastados, se você ler todo o capítulo. Então, os pastores de ovelha, de animais que cuidavam do rebanho de Ló e de Abraão, começaram a entrar em contenda por causa das terras, para eles pastar, enfim, se alimentar. Então, Abraão chamou Ló e falou assim: olha, não é bom que a gente fique brigando porque a gente é irmão. Faça o seguinte, veja tudo isso. Se você for para um lado, eu vou para o outro, para que a gente possa, se não brigue, que a gente tenha espaço suficiente, terra fértil, água, para que os nossos rebanhos, nossos gados possam se alimentar e a gente continuar pastando. E Abraão tinha a bênção de Deus. Abraão ali colocou para Ló: você escolhe o lado que você quer ir. Ele deixou ainda Ló escolher, irmãos. Oh, queridos, quando a bênção de Deus está conosco, tudo que a gente faz, nem no que a gente nem precisa escolher, Deus está cuidando da gente, sabia? E ali Ló escolhe para o lado leste, aonde? Sodoma. E vocês sabem a história de Sodoma e Gomorra, que ali tinha muitas pessoas maldosas, pessoas ruins, que Deus teve que exterminar aquela terra, porque quando o anjo de Deus foi sobre aquele lugar, os homens queriam até ter relação com os anjos de Deus. Aqui o que Deus está mostrando? A mão de Deus era com Abraão. E Abraão, Deus cuidou de Abraão para que ele não fosse para a cidade de Sodoma, porque a bênção de Deus era com ele. Sabe, irmãos? Às vezes tem coisa que você fala, mas eu nem escolhi. É Deus escolhendo por você e cuidando de você. Apenas confie, fique quietinho. Apenas confie. Deus nos livra de males que ainda nem conhecemos. Às vezes a gente insiste tanto para ir por um lado, e às vezes Deus está falando: filho, eu sei o fim que aquele lugar vai dar. Deus olha e Deus conhece as pessoas, Deus conhece o íntimo do coração de cada um. Deus sabe se você está olhando para mim agora e sorrindo, mas na sua cabeça você está com outro sentimento. Deus sabe se você está aqui, mas sua cabeça está com uma preocupação na sua casa, às vezes com o seu esposo, com a sua família, com as suas contas. Deus sabe. Nós somos limitados, mas Deus sabe, e Deus conhece o mais íntimo do coração. Deus conhece o amanhã. Às vezes você não chegou em determinado lugar, Deus mandou te dizer, queridos, porque Deus te livrando do mal. Se Abraão ali escolhesse não, se você ler ali em Gênesis 13, do 9 em diante, fala que quando ele olhou ali, Ló olhou, ele falou: ali tem água, está escrito. Ele olhou a água que se deslumbrou. Eu vou para lá então. Achando às vezes, não sei, na cabeça dele, não está escrito, tá, irmãos? Não está escrito na Bíblia, a pastora Gisele está falando. Eu acho que na cabeça dele falou assim: ó, lá tem água, eu vou ganhar vantagem sobre Abraão, vou escolher aquele lugar, ele que fique para cá. Mas o que ele não sabe, queridos, é que quando a bênção de Deus está conosco, aonde nós estivermos, nós somos abençoados. É isso mesmo, é tanto que quando Ló foi para lá, depois o rei pegou ele, levou preso, e Abraão que foi lá soltar. Depois você lê os capítulos posteriores, você vai ver isso, que Ló foi preso e foi o próprio Abraão que foi lá para soltar ele. Queridos, essa é a diferença de que tem a mão de Deus com ele. Outro ponto que nós vemos: a direção de Deus traz renovo e nos leva por lugares seguros. Mesmo que você olhe, queridos, e você fala: mas como eu posso estar em segurança, pastora, nessa situação que estou vivendo? Eu lhe pergunto algo. Quando ali Moisés libertou o povo no Egito, e aí eles pararam de frente para o mar, de trás estava o exército de Faraó, e aí ele falou com Deus, Deus falou: fale ao povo que marche. Marchar para onde? Para o meio da água. Agora eu me pergunto: andar no meio de um mar é seguro?
aos nossos olhos humanos? Alguém me responde, é seguro? Mas aquele povo tinha segurança, porque Deus estava com eles. Queridos, não é o lugar que faz a gente ter segurança, é Deus em nós que faz a gente ter segurança. Aquele povo estava marchando no meio do Mar Vermelho, irmãos. Imaginem, aqueles paredões de água. Agora a pastora viajando mais uma vez, uma velhinha passando de um lado, um tubarãozinho, vamos fazer foto? Um tubarãozinho passando do outro. E aquele povo vendo aqueles metros e metros, quilômetros de altura de água. Alguns falam, né, que é baixinho, né, pastor? O Mar Vermelho lá. Mas enfim, parece que é seguro uma coisa dessa? Parece que é seguro? Mas quando a mão de Deus está conosco, aonde nós estivermos, estaremos em segurança. Aleluia! Oh, querido, José estava ali na prisão, a bênção de Deus estava com ele. José foi para Potifar, a bênção estava com ele. José depois se tornou governante ali do Egito, a bênção estava com ele. É a bênção de Deus que faz a diferença. É a bênção de Deus que traz renovo para nós e nos faz andar em segurança. Você pode falar, mas pastor, estou no meio do Mar Vermelho, estou no meio do deserto. Ah, queridos, é só você clamar. Deus quer hoje, querido, estender as mãos poderosas dele em favor da sua e da minha vida. E mesmo que você ande, por quê? Por que está escrito ali no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que nós temos que entender é que Deus quer falar para você nesta noite, que você não precisa se segurar em pessoas, você não precisa segurar em objetos, você não precisa se segurar em bens materiais, você não precisa se segurar em um bom emprego, numa boa casa, para você achar, querido, que isso que te dá segurança. Não é que nós não queremos que você tenha tudo isso, você vai ter, porque a bênção de Deus também enriquece. Só que não é isso que traz a segurança. O que traz a segurança é a mão de Deus, é a presença de Deus ao nosso favor. Porque daí sim eu posso andar pelo vale da sombra da morte, eu posso entrar pelo meio do mar, eu posso andar no meio do deserto, irmãos. E eu estarei em segurança. A palavra de Deus em Êxodo 14, 19 e 20 que diz assim, o que eu acabei de falar. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas, protegendo. Eles estavam à frente, né? Depois passou para trás porque eles entraram no Mar Vermelho. A nuvem era escura, presta atenção, para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. E aí no 14, do 21, 22 diz: Moisés então estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralha de água nos dois lados. Oh, irmãos, eles marcharam, passaram por dentro de um mar. E quando Deus está com você, você viu o que fez aqui, que nós lemos no 20, no 19? O anjo de Deus estava à frente, foi para trás, e a nuvem que estava à frente foi para trás. Ela ficou escura, para quê? Para que os egípcios não vissem o povo de Deus. Ah, irmãos, Deus faz com que nós fiquemos invisíveis aos olhos do inimigo. Ele faz isso. Ele pode fazer. Você tem andado sendo até perseguido. Eu tive perseguido não por alguém que queira te matar,
mas perseguido por pessoas que andam te caluniando, pessoas que andam te atacando, pessoas que andam tentando te ferir, pessoas que têm colocado você como se pegasse você para aquele termo, né, que algumas pessoas utilizam, pegou você para Cristo, para te crucificar. Oh, querido, Deus quer nessa mão estender as mãos deles e fazer assim como fez ali com o povo de Deus. Ele pode você passar sem ser visto por essas pessoas. Por isso que fala, me coloque no esconderijo do quê? Do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Confesso que às vezes quando eu tenho orado, quando às vezes eu passo por algum tipo de batalha muito grande, as minhas orações são nesse sentido. Eu falei, Senhor, e eu estou confessando algo aqui particular meu, me coloque no seu esconderijo, à sombra do Onipotente, onde ninguém possa me ver, onde o inimigo não possa me ver, Senhor, porque ali eu estarei no lugar secreto, protegida e guardada por Ti. É isso que Deus faz. Ele não precisa te trasladar para você estar em segurança. Ele pode fazer com que você esteja em segurança onde você está, quando Ele põe as mãos dele sobre a tua vida. A palavra de Deus também, quem estiver anotando, marca aí. Eu quero ler alguns versículos rapidamente. Diz assim, Salmo 23:3: O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Salmos 25:9: Deus guia os humildes no caminho certo e me ensina a sua vontade. Salmo 78:53: Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. E Salmo 139:10 diz assim: Ainda ali a tua mão que me guia, ainda ali a tua mão me ajuda. Oh, queridos, e aí o quarto ponto que eu quero falar aqui, tudo isso dentro do que a gente falou, e é muito mais, viu, irmãos? Porque se a gente for falar o que a presença de Deus, a mão poderosa de Deus faz sobre as nossas vidas, mas aqui está resumido em 4 pontos. E o primeiro nós falamos aqui que a mão de Deus nos mostra o caminho certo a ser seguido e mostra como avançarmos nos nossos objetivos. Assim como Ele mostra o caminho certo para nós, filhos de Deus, Ele confunde o inimigo e mostra um caminho que possa afastar e afaste o inimigo das nossas vidas. O segundo ponto, a direção de Deus nos livra dos males, que ainda às vezes nem conhecemos. Não insista, viu? Você está tentando, às vezes Deus está mandando falar para você, tem tentado algo, fique em paz. Às vezes você não sabe que ia ser lá. Às vezes a gente acha que algo é bom, e nem sempre é bom, viu, irmãos? Mas Deus sabe que aquilo não seria bom para você, apenas confia. O terceiro ponto é, a direção de Deus traz renovo e nos faz andar por lugares seguros, independente de onde eu esteja. Amém? E o quarto ponto, que delícia! A mão do Senhor é o poder para desfazer todo o mal e nos dar a vitória. Quem quer receber a vitória? Quem quer vencer? É a mão de Deus, irmãos. É a mão de Deus. Tem louvor, né? A mão de Deus. Ali a mão de Deus fez com que o povo, todos os cavalos, a cavalaria, Faraó e todos ali soldados fossem mortos pela água. Quando ali o último filho de Deus passou, a água voltou e todos foram mortos. Foi Deus que fez isso. É Deus que dá a vitória, queridos. É Deus que dá a vitória onde você estiver. E aí aqui eu quero citar algo que um personagem da Bíblia que eu gosto muito, que é José. Irmãos, Deus transforma o mal e nos dá a vitória. Mesmo que você acha que aquilo é mal, Deus transforma a maldição em bênção. Nós sabemos que todo mundo conhece a história de José, não é verdade? José era muito amado pelo seu filho, e aí os irmãos ficaram com inveja. Os irmãos, eles queriam matar o irmão mais bonzinho, falou, não vão matar ele não, vão deixar ele no buraco, né? O mais bonzinho, vão deixar ele aqui no buraco, morrer, a deriva, né? E aí ele acabou sendo vendido.
José acabou sendo vendido. E irmãos, a mão de Deus era com José. A mão de Deus era com José. Não aconteceu nada de grave com ele. Ele foi ali, foi vendido e foi morar na casa de Potifar. E irmãos, quando... Você já viu pessoas que você olha e fala assim, meu, mas tudo que ela faz, ou tudo que ele faz dá certo? Quem já viu pessoas assim? Sabe o que é isso? É a bênção de Deus. Olha só, José. Quando ele foi ali para a casa de Potifar, Potifar pegou tanta confiança nele que deixou ele cuidando de tudo da casa. Se você ler em Gênesis 39, o 6 diz assim, Potifar entregou tudo nas mãos de José, tudo que tinha, e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Olha isso, irmãos, um homem que foi vendido como escravo, entrou ali na casa de Potifar, está dizendo aqui a palavra de Deus, que Potifar entregou tudo nas mãos de José, que ele não se preocupava com nada, apenas com o que comia. José era um homem, tipo de homem simpático, bem simpático, e aí o inimigo se levanta, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, Deus era com José. Deus ali estava com ele não foi morto, não aconteceu algo de grave com ele foi vendido como escravo. Irmãos, olha só, faça uma análise. Um homem que foi vendido como escravo foi colocado ali na casa de Potifar, e Potifar viu que tinha algo diferente nele, pastor? Um escravo, irmãos, Potifar deixou tudo nas mãos ali de José. Não foi o que está escrito aqui? Que ele cuidava da casa, de tudo, e ali Potifar só se preocupava com o que ele tinha que comer. Sabe o que é isso? A bênção de Deus. Ele foi aqui para a casa de Potifar, a bênção de Deus era com ele. E aí se levantou, a endemoniada da mulher de Potifar, que queria se deitar com ele negou, e ali ela armou, ele não pecou, ela armou contra ele. E aí José foi o quê? Levado para prisão. Você foi injustiçado com alguma coisa? José não pecou. Ele foi fiel. E ele foi levado para a prisão. Mas quando a bênção de Deus está conosco, irmão, nem a prisão segura um filho, uma filha de Deus. E até aquele lugar é lugar para ser transformado em bênção. Se você ver na palavra de Deus, quando José foi para a prisão, diz ali que o carcereiro achou graça de José. Deixou que ele cuidasse de tudo ali, irmãos, onde José ia, ele tinha a bênção. A bênção era com ele, a mão de Deus era com ele. Se você ler no capítulo Gênesis 39, 6, diz assim, do 1 ao 6, depois do 20 ao 23 você lê em casa. Diz assim, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Irmãos, ele foi parar na prisão, Deus estava com ele era diferenciado, porque era o quê? Era a mão de Deus ali com ele. E aí nós conhecemos a história, não vou ficar aqui falando a história de José, mas nós sabemos que ali ele revelou o sonho de um padeiro, de um outro homem que estava ali com ele, e ali quando aquele homem, ali o rei do Egito, teve um sonho, e nenhum dos magos, dos profetas, dos videntes, que naquela época tinha bastante, conseguiu explicar e interpretar o sonho de José. Um daqueles homens que estava preso com José ali, falou de José. E lembrou-se de José, então o que o rei falou? Chame ele. Aí ele saiu da prisão. A mão de Deus era com ele, irmãos. Aonde ele estivesse, a mão de Deus era com ele. Chamou ali, ele revelou o sonho, e aí falou que eram os anos anos de fome, mas anos de provisão. Só que detalhe, não só apenas revelou, sabe por quê? Porque a mão de Deus era com ele e a sabedoria de Deus estava ali junto com ele. Quando a mão de Deus está conosco, querido, tudo que tem de Deus está conosco. A sabedoria, a tranquilidade, o discernimento, a estratégia. A pastora que falou de planejamento, ele nos dá a estratégia, como fazer o planejamento das coisas para que dê certo.
E aí ele, na sabedoria que Deus lhe dava, irmão, José falou para aquele rei, ó, você vai fazer isso, você vai pegar a terra, você vai recolher durante os primeiros anos ali de abundância, 1/5 dos alimentos para que você guarde, para que quando chegar a fome, os anos de fome, nós estaremos equipados, nós não passaremos fome. E aí o rei viu graça naquele homem, falou, gente, aquele homem é diferente. Gostou tanto ali daquele plano que ele estava colocando que deixou ele como governador. Como governador. E quando ele ficou como governador, aquilo que Deus tinha mostrado se cumpriu realmente. Teve anos de abundância e logo mais anos de fome. E nos anos de fome, irmãos, a bênção de Deus era com José e com o que ele fazia. E aí o que aconteceu? As outras pessoas, as outras cidades vinham comprar trigo ali para se alimentar, porque a fome foi muito grande. E logo de cara José vendeu com pratas, depois José vendeu com rebanhos, depois José vendeu com terras, e depois José vendeu comprando as pessoas como escravos. Depois daquele ano de fome, ele tinha acumulado uma riqueza tão grande ali para o rei. Por quê? Porque a bênção era de Deus. Só que quando a bênção de Deus é conosco, a mão de Deus é conosco, a pessoa tem o amor de Deus. Porque José, quando ali tinha dominado quase tudo, ele poderia ser tirânico, não é verdade? Mas ele entregou de volta a terra para os homens, e deixou as pessoas trabalharem, deu a semente, falou, vocês vão trabalhar, vão comer, cuidar da sua família. Apenas 1/5 vocês darão aqui para o rei. Ele era bondoso. Sabe, queridos, a mão de Deus nos dá vitória por completo em todas as áreas. Você pode falar, mas José foi vendido pelos irmãos. Eu não falei que é por completo, por inteiro? Depois ele se reencontrou com o pai dele, com Jacó, se reencontrou com os irmãos. E quando ele se reencontrou com os irmãos, que os irmãos se prostraram na presença dele, irmãos, ele não ficou ali, agora vocês vão ver, vocês quiseram me matar. Ele não fez isso, não fez isso. Ele ali o recebeu com amor, mandou que toda a família viesse para o Egito e cuidou ali da família. Irmãos, a bênção de Deus nos dá vitória em todas as áreas. Nós vemos José ali que tinha tudo ali, queridos, para virar prisioneiro, sofrer, mas em tudo que ele estava fazendo, Deus estava com ele. E até a família dele foi ali restituída. Ele pôde ver ali o pai dele Jacó abençoou os filhos, Efraim e Manassés. E Deus estava com eles. Deus estava com Moisés. Eles passaram o quê? Ilesos pelo Mar Vermelho. Quando Deus está conosco, querido, Ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória, mas não é uma vitória superficial. Não é uma vitória só para os homens verem, não. É uma vitória que traz paz, porque as coisas de Deus, sabe, Deus está me falando aqui. Você tem clamado tanto por justiça, mais uma vez eu volto a dizer, coloque na mão de Deus. Ele fará o certo, porque Ele sabe o que é certo. Né? Tem uma história que diz, tem a história que é a verdadeira, o que um diz, o que um conta, na verdade, o que o outro conta é a verdadeira. Ponha na mão de Deus. Ele é fiel e justo para com os filhos dele. E Deus se levanta, queridos. Não tente fazer você mesmo. Não tente, Deus está falando aqui. Ele que se levanta ao teu favor e te dá vitória. Assim como foi ali com Moisés, os inimigos ali, Faraó foi exterminado ali no Mar Vermelho. Assim como Deus deu vitória ali para José, e tudo que ele fazia, nós lemos aqui vários versículos durante a história de José. Ele era abençoado, ele era próspero, mas Deus também fez e restaurou a família de José. Assim é Deus quando Ele estende as mãos dele sobre as nossas vidas, irmãos. Ele nos dá a vitória. A palavra de Deus também diz em Êxodo 15:6. Quero falar alguns versículos, se você que estiver anotando, por favor, anote. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Forte, né, irmãos? Lembra que eu falei? Estende a mão direita. Estendeste a mão direita, e a terra engoliu os que nos perseguiam.
A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Deus pode desfazer o mal que foi lançado sobre a sua vida. Deus não tem a alegria dos filhos dele sofrerem. Deus não tem alegria, irmãos. Deus transforma a maldição em bênção. E Ele quer fazer isso com alguns que aqui estão. Mas para isso você tem que ter Deus na sua vida por completo. E deixar que Deus o guie por completo. Em todo o seu ser. Ali, irmãos, nós vemos esses homens, você pode falar, mas por que Deus fazia tantas coisas com ele, pastor? Porque eles integralmente ouviam e obedeciam o que Deus estava falando. Eles não ficavam questionando. Quando Deus falou ali para Moisés, diga ao povo que marche, ele marchou. Quando Deus falou para Abraão, vai lá e pega Isaac e ponha lá no holocausto, ele obedeceu. Nós temos apenas que obedecer a Deus, querido. E quando Deus está conosco, Ele através... Tem um quesito aqui que foi falado logo na primeira semana, né, pastor? A obediência. Isso é inegociável. Isso não muda, é imutável. Quando você tem Deus, você está em obediência, querido, clame Ele. Que a palavra de Deus lá diz, clame a mim e responder-te-ei. E anunciarei-te coisas novas e firmes que ainda não conheces. Você tem esperado em Deus? Você quer que a mão de Deus esteja ao teu favor? Posso dizer algo aqui? Não espere a vitória como foi do seu irmão. Não espere a vitória como você recebeu há 2 anos atrás. Não sei quem que é. Você está pedindo algo e 2 anos atrás você recebeu uma vitória. Não vai ser do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque nosso Deus faz coisas novas. É o cada chá de Deus. Né? É o cada chá de Deus. A palavra de Deus se renova e Ele também. E as suas obras também através das nossas vidas. E Ele quer, nessa noite, assim como Ele foi com Jabes, que na oração de Jabes, tem apenas 2 versículos, e ali diz que Deus abençoa-lhe Jabes. Ele quer nessa noite também te dar a bênção que Ele deu para Jabes. Aqui já foi profetizado e declarado pela vida do pastor. A bênção, estender a terra e que as mãos estejam sobre você. As mãos de Deus... Ah lá, você está o pastor de novo, né? Fica todo cheio. Ele fez algo interessante. As mãos de Deus é quando a gente é tão pequenininha, né, irmãos? Como se fosse uma formiguinha. Ele põe assim na palma da mão dele e vai guiando, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Com todo amor. É como se Ele se colocasse, quando as mãos de Deus estão estendidas ao nosso favor, irmãos. É como se Ele colocasse a gente no meio. Que é um lugar mais suave, não é verdade? A palma da mão é tão suave, não é? Ele põe o filho dele ali para guiar. Não é com o dedo indicador, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Não. Ele põe como se tivesse com a mão nos ombros já e mostrando o caminho. Ele quer mostrar a direção. Ele quer te livrar dos males e dos maus também, que ainda você nem sabe. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar a vitória. Ele quer te dar a vitória.